nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, povo de Deus. Que a graça, a paz, a bondade, a alegria, a misericórdia do Senhor esteja com a vida de cada um de vocês nessa sublime manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu sei que vocês se sentaram, nós vamos ficar aí algum tempo sentados, mas você pode mais uma vez colocar-se de pé? Mais uma vez, colocar-se de pé. Olha só, hoje, não há tradicionais, não há renovados, não há pentecostais. Hoje está aqui reunido o povo de Deus, a igreja do Deus vivo, e que o Espírito Santo de Deus tenha total liberdade no nosso meio para quebrantar os corações, para ministrar, para encher, para batizar, para trazer a manifestação do poder dele sobre nós em nome de Jesus. Amém? Então eu quero que antes de trazer a palavra, aquilo que o Espírito Santo propôs no meu coração, no seu coração, você vai cumprimentar pelo menos umas 4 pessoas em nome de Jesus. Mas não vai cumprimentar quem é da sua igreja, não. Cumprimenta umas 4 pessoas em nome do Senhor Jesus, dizendo: meu irmão, minha irmã, que benção, Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe. Cumprimente umas 4 pessoas. Glória a Deus, glória a Deus. Pode se sentar. Obrigado, meu irmão. Glória a Deus. Eu sempre costumo falar lá na igreja, eu não sei. Tá bom, beleza. O pastor Gil falou que eu tenho 1 hora, mas geralmente lá na nossa igreja a gente mede a mensagem pelo tamanho do copo de água. Se o copo de água for um copo igual esse aí, a gente pode pregar mais ou menos, um tempo bom, né? Aí quando vem um copo pequenininho, o pessoal já está dando recado, eu preciso pregar pouco. E quando traz o copo e traz a jarra junto com o copo, pastor, e a caixa d'água está cheia. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu poderia trazer uma palavra para você hoje sobre a Bíblia. Hoje é o dia da Bíblia. Hebreus capítulo 4, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e apta a discernir os pensamentos e a intenção do coração. Ela divide alma, espírito, juntas e medulas. Nada nessa terra tem o poder mais sublime do que a palavra de Deus. Eu poderia pregar sobre a unidade da igreja. A igreja, ela é unida através daquele que tudo pode. Mas se o Espírito Santo ministrou ao meu coração, na minha casa em oração, que eu deveria ser usado pelo Espírito para trazer uma palavra para a igreja de exaltação nessa manhã, uma palavra de fortalecimento espiritual, uma palavra de despertamento sobre uma pessoa. Sobre quem? Sobre uma pessoa chamada Emanuel, príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro, autor da vida, o filho de Deus, o filho do homem, o filho de Davi, ungido, aquele que vive e reina para todos sempre. O Espírito Santo colocou no meu coração que é para trazer uma palavra para a igreja sobre o Cordeiro de Deus, sobre o Alfa e o Ômega, sobre o leão da tribo de Judá, sobre o Senhor dos senhores, sobre a brilhante estrela da manhã, conhecido por nós como Jesus, conhecido no hebraico como Yeshua HaMashiach, conhecido no grego como Ictus,
O Senhor quer nos trazer essa manhã uma palavra sobre quem é Jesus, o que Jesus fez por nós e o que nós precisamos fazer por Ele. Abra as Sagradas Escrituras comigo no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Meu irmão, minha irmã, como eu te disse, nós vamos ficar à vontade na casa de Deus essa manhã, não é, pastor? Se o Espírito Santo tocar o seu coração, fique à vontade, dando glória a Deus, um aleluia. Se for para aplaudir, aplauda o Senhor. Talvez as pessoas podem pensar assim: nossa Deus, os pastores colocaram um pastor tradicional para trazer a palavra. Mas eu quero dizer, como foi orado aqui, que eu quero ser vaso de Deus para vocês. A responsabilidade os pastores trouxeram para mim. Eu me sinto temendo e tremendo diante de Deus, mas eu quero ser simplesmente vaso, em nome de Jesus. Amém? Apocalipse capítulo 1, de 4 a 6. Quem tiver encontrado pode dizer um amém daquele bem forte para balançar. João e Yohanan, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Espírito Santo do Senhor, Espírito de Jesus, Ruach HaKodesh, fala conosco nessa manhã. Que o Senhor possa nessa manhã balançar a tua igreja. Que o Senhor possa trazer nessa manhã uma palavra de revelação, de fortalecimento, para que todos saiamos daqui entendendo quem é Jesus Cristo. Oh Espírito Santo, usa o pregador como um vaso, que o pregador seja simplesmente um canal para trazer a tua palavra aos corações, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Eu fico imaginando a sensação, o sentimento do apóstolo João quando foi arrebatado em espírito e levado à presença de Jesus Cristo. Quando nós lemos o mesmo livro de Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 13, eu vou ler, você vai me acompanhar na sua Bíblia. João se vê no céu em espírito, e ali ele se encontra na presença de Jesus. Olha a visão que ele teve de Jesus. Apocalipse 1, de 13 a 18. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, do vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do Hades. Eu fico imaginando essa visão de João, quando ele vê Jesus na sua glória, no seu esplendor, e diante daquela visão, ele não aguentou o poder de Jesus e cai como morto.
E eu gostaria muito de receber esse toque que João recebeu. Quando Jesus, na sua glória refulgente, chega diante de João e coloca a sua destra e diz: João, meu filho, não tenha medo, sou eu que fui morto pelos seus pecados, mas eu estou vivo, estou cheio de poder e glória, e eu, Jesus Cristo, tenho as chaves da autoridade, a chave da morte, a chave do Hades. Eu gostaria de ser tocado por Jesus dessa forma. Mas nós estamos aqui nessa terra e precisamos entender quem é Jesus. Precisamos receber a ministração do poder dele sobre aquilo que ele fez por nós. O que nós precisamos fazer por ele? Quem é Jesus? O texto de Apocalipse nos diz claramente, toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, narra quem é Jesus. Descreve, dentre dezenas de qualidades. Eu quero separar essas que estão em Apocalipse, capítulo 1, 4 e 5. Quem é Jesus? Jesus é o centro de tudo. A Bíblia foi escrita por causa dele. Nós estamos comemorando hoje o dia da Bíblia por causa de Jesus. A Bíblia é a revelação de Jesus. Esse texto é uma doxologia, é um hino de louvor, de adoração, uma palavra de adoração sobre quem é a fonte de toda a bênção. É Jesus. E João vai receber a revelação e vai nos mostrar quem é esse Jesus. Ele diz: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, daquele que era e daquele que vem. Esse é Jesus. Hebreus 13:8, a Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Em Êxodo capítulo 3, verso 14, quando o eterno Deus aparece para Moisés, Moisés diz: ei Senhor, no nome de quem eu vou? Quem é o Senhor? Ele diz no hebraico: Erie Sherie. Eu serei o que serei, eu sou o que sou. Jesus Cristo é quem é. Ele não foi criado, ele existe. Ele é Deus. Ele é aquele que é imutável, incomparável, inigualável. Nele não há sombra de variação. E a igreja precisa entender que Jesus Cristo é o mesmo que operou antigamente, operou na época dos apóstolos e continua operando até o último dia dessa terra. É Ele. Quando indagado, no momento da sua traição, quem era? Em João capítulo 18, Jesus estava ali no Getsemane orando, e as pessoas foram para prendê-lo. Ele chega diante dos soldados, de toda aquela gente, e diz: a quem vocês estão procurando? Eles disseram: nós estamos procurando Yeshua. Ele disse assim: sou eu. A mesma palavra em tetragrama, Yud Re Vav Re, Yahvé. Jesus disse para eles assim: eu sou. E quando Jesus proferiu essa palavra, todas as pessoas que estavam ali no jardim caíram por terra diante da autoridade daquele que é. Em João capítulo 8, Jesus discursando para os judeus, ele disse: ei, antes que Abraão existisse, eu sou. E nós precisamos entender que, a despeito de qualquer dificuldade, de qualquer, seta inflamada de Satanás, de tentativa do diabo contra a igreja, nós precisamos entender que nós não servimos um Deus morto, que nós não servimos a um Jesus crucificado,
pecados, mas que a morte não pôde detê-lo, e ele está vivo, ressurrecto na glória celestial, e ele tem todo o poder. Ele é aquele que há de vir buscar a sua noiva. Ele diz: quem é Jesus? O texto diz, o versículo 5 diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Jesus é testemunha fiel. Ele diz que veio testemunhar daquilo que o Pai revelou para nós. Ele é testemunha fiel, porque acerca de tudo quanto ele deveria trazer para nós, ele foi fiel na sua mensagem. Ele é testemunha fiel, porque quando ele ouviu do Pai a revelação, ele não negou a nós a revelação. Ele disse: Pai, eu te louvo porque o Senhor ocultaste essas coisas aos sábios entendidos dessa terra e revelaste aos pequeninos, que somos nós. Ele é fiel testemunha porque ele confirmou por meio de milagres, por meio de curas, por meio de ressurreições, por meio de coisas maravilhosas, o poder sobre a natureza, o poder sobre tudo, que ele é o Messias prometido, a testemunha viva do Pai. Ele é a testemunha, porque ele não negou mesmo diante da morte a missão que ele tinha que cumprir pela remissão dos nossos pecados. Ele é a testemunha fiel, porque ele veio nos trazer a revelação daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E em Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus nos diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e me serão testemunha em toda Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aquele que é a testemunha fiel, ele quer que você e eu também sejamos testemunhas do poder de Deus. Ele quer que nós testemunhemos que Jesus Cristo cura sim hoje, que Jesus restaura sim hoje, que Jesus Cristo tem poder hoje para ressuscitar os mortos. Ele é o mesmo, e ele tem todo o poder. Ele quer contar com você como testemunha da verdade da palavra de Deus. Quantos aqui nessa manhã querem ser testemunhas de Jesus Cristo? Quantos aqui nessa manhã querem ser testemunhas do poder de Deus? Ainda que possa te custar a perseguição. A nossa irmã deu testemunho ontem em praça pública, que ela foi levar uma exposição da palavra de Deus, e ela foi impedida de levar a palavra. E nós, muitos de nós, no conforto da sua casa, no conforto de uma vida espiritual, salvo, seguro e sossegado, não se colocam mais na brecha como testemunhas do poder de Deus. Jesus não negou a fé, ele foi até o fim, e ele suportou a afronta. Quando ele foi ultrajado, ele não revidou. Quando ele foi humilhado, ele ficou quieto. A Bíblia diz que como um cordeiro que ia para o matadouro, ele não abriu a sua boca até morrer pelos nossos pecados. Ele testemunhou do poder de Deus. E nós estamos nesta igreja, como povo de Deus nessa manhã, dando testemunho de que nós queremos servir a Jesus, queremos ser testemunhas da palavra de Deus, queremos ser usados pelo Espírito de Deus e testemunhar para toda Mantenópolis que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O texto diz, da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, o primogênito dos mortos. Primogênito, protótokos no grego, quer dizer aquele filho que recebe a proeminência, aquele que tem o direito da porção dobrada da herança.
Jesus, em Colossenses, a Bíblia nos diz isso, que Ele é o primogênito dos ressurretos. Só Jesus ressuscitou com o corpo em glória, preparado para morar na eternidade. Embora sendo Deus, Ele é 100% homem. E pelo poder de Deus, Ele está vivo, ressurreto. E João diz que da mesma forma que Jesus é, nós também seremos. Ele é o primogênito dos mortos, para testemunhar que Deus tem um projeto para a sua igreja, que a nossa vida não acaba aqui, que Deus tem algo excelente, glorioso, maravilhoso para revelar à tua igreja. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem penetrou o coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Jesus é o primogênito dos mortos para nos dar a segurança de que naquele momento que nós partimos para a eternidade, Ele tem a promessa de que Ele nos ressuscitará. A Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos há de nos ressuscitar. E o anjo vai tocar a trombeta. E isso tem sido muito pouco pregado nas igrejas. O anjo vai tocar a trombeta. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com Jesus Cristo nas nuvens, nos ares, e viveremos para sempre na presença do Senhor. Quantos aqui nessa manhã querem participar dessa bênção? Quantos aqui querem participar desse momento maravilhoso, incrível, que Jesus vai operar na vida da sua igreja, onde Ele, como primogênito dos mortos, aquele que está vivo, vai dar a ordem, o anjo vai tocar a trombeta. E se nós tivermos morrido, nós seremos ressuscitados. E se nós estivermos vivos, seremos arrebatados e vamos participar desse evento glorioso na vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. É esse que é Jesus. Quem é Jesus, diz João? Jesus é o príncipe dos reis da terra, que é fiel testemunha, primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Não há alguma autoridade no céu, na terra e debaixo da terra que tenha mais autoridade que Jesus. Mateus 28, Jesus diz: todo poder foi me dado nos céus e na terra. Em Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação querer ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos nos céus e na terra e debaixo da terra, e todos entendam que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Rei dos reis da terra, e quando Ele voltar, Ele vai estabelecer o seu governo milenar sobre essa terra, e Ele vai governar em tudo, em tudo. Jesus Cristo é o Rei dos reis. Nós não servimos, vou dizer novamente, a um Deus morto. Nós servimos a um Jesus que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E Apocalipse nos diz que no dia que Ele voltar, Ele vai vir com a sua igreja, os anjos atrás dele. Ele vem montado num cavalo, e na sua coxa está escrito fiel e verdadeiro. Ele vai voltar com toda a autoridade, com todo o poder, para aniquilar as estratégias do diabo, e vai governar sobre essa terra. Esse é Jesus, o Senhor absoluto, a quem todos deverão de dobrar os seus joelhos. Ontem, como diz o irmão, o pastor, nós tivemos um momento maravilhoso da igreja.
onde em praça pública nós dobramos os nossos joelhos diante da presença de Jesus Cristo. Irmãos, eu não me abaixo para ninguém. Para ninguém. Nem para o presidente da República, nem para juiz nenhum dessa terra. Nós temos que tratar com educação. Mas dobrar os joelhos, jamais. Para Ele, eu não só dobro o meu joelho, mas eu coloco a minha boca no pó. Para Ele sim, para Ele eu me humilho, para Ele eu me abaixo, para Ele eu declaro: Jesus, eu não sou nada, eu sou pó, Senhor, eu não tenho valor nenhum, porque eu só estou aqui por causa dEle. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, glória, pois, a Ele eternamente, amém. Esse é Jesus. Agora, o que Ele fez por nós, pastor? O texto vai dizer: até aqui nós vimos quem é Jesus. Aquele que era, que é, que é de vir, testemunha, primogênito dos mortos, rei dos reis. Agora, o que Jesus fez por nós? O texto diz, olha que bonito, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. O que Ele fez por nós? Aquele que nos ama. O que Jesus fez por você? Por amar você. Todo mundo conhece João 3,16. Ele se fez carne e habitou entre nós, e viveu entre nós, morreu por nós, e ressuscitou por nós. Jesus é aquele que nos ama, que no seu amor inefável, glorioso, incomparável, Jesus Cristo veio aqui e pagou o preço por nós. Minha querida irmã, meu irmão, entenda que ainda que alguém diga para você que você não presta, você não serve para nada, você só me dá tristeza, ainda que você seja maltratado, humilhado, sofra grandes decepções na vida, entenda que tem alguém que ama você. E esse alguém é Jesus. E a Bíblia nos diz que Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Em Apocalipse capítulo 3, quando o Senhor, Ele revela a sua mensagem à igreja de Filadélfia, Ele diz: ei, vocês saibam que aqueles da sinagoga de Satanás, eu vou colocá-los da sinagoga de Satanás, alguém que foi usado pelo diabo para humilhar você, para maltratar você, para dizer palavras de baixo calão, que veio a ferir a sua moral, que veio a ferir a sua integridade. Jesus diz: aqueles da sinagoga de Satanás, eu farei com que eles se ajoelhem diante de você, para que você saiba que eu te amo. Jesus vai te dar vitória e você vai receber uma ministração do poder de Jesus, do poder do amor de Jesus, para que você entenda que ainda que mais ninguém dessa terra ama você, você tem o amor da pessoa mais importante do universo, que é o amor de Jesus Cristo. Jesus te ama. É isso que Ele fez por nós. O texto diz que aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ele nos libertou do pecado. Esse texto e essa palavra, aquele que nos lavou dos pecados, aqui no grego quer dizer perder. Perder a condição de pecador, perder a condição de condenado. Na cruz do Calvário, Jesus venceu o pecado, e pelo seu sangue derramado na cruz, Ele nos purifica de todo o pecado.
capítulo 8 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus nos perdoou, nos lavou, nos redimiu, nos transformou, nos deu a condição de sermos lavados pelo seu sangue e transformados de servos do pecado, de escravos do pecado, em servos do Deus Altíssimo, em filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quantos aqui nessa manhã são lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro? Quantos aqui nessa manhã receberam o perdão dos seus pecados, o presente da vida eterna? Dêem glória a Deus. Faça alguma coisa nessa igreja, porque nós recebemos a alegria do perdão dos nossos pecados. Amém, povo de Deus? Está muito pouco para quem foi perdoado por Jesus. Está muito pouco, pastor. Está muito pouco. Não está? Sai para lá, né? Está muito fraco, não está? Mais forte, né? Então fique de pé. Vou te lembrar um pouco. Você estava condenado ao inferno, a morar até o tempo do fim, do Hades, como Sheol, no hebraico. Não havia mais salvação para você. O pecado causa uma mancha na alma. O pecado é um vírus mortal que mata o corpo, a alma e o espírito. O pecado corrói. O pecado, ele destrói mais do que o câncer. O pecado aniquila. O pecado tira esperança. O pecado tira alegria. O pecado tira o gozo da alma. Aí Deus disse assim: eu quero salvar esse povo dos seus pecados. E a Bíblia diz, no Evangelho de João, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quantos creem no seu nome, temos o poder de serem transformados em filhos. Para quem não havia mais esperança, Jesus trouxe esperança. Para quem não havia mais salvação, Jesus trouxe a vida eterna. Para quem estava condenado, Jesus pagou o preço da condenação, expôs o diabo ao ridículo, triunfou sobre ele na cruz e nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, meus irmãos, eu quero perguntar de novo essa manhã. Deixa o Espírito Santo mover você. Quantos aqui nessa manhã receberam o perdão dos pecados? O presente da vida eterna. E podem nessa manhã dar glória a Deus. Um aleluia. Expressar palavras de gratidão a Jesus Cristo. Adorando a Jesus. Tá pouco. Adore mais Jesus. Porque Ele perdoou os seus pecados. Ele te deu o presente da vida eterna. Ele te deu a bênção, a alegria de poder morar no céu com Ele. Para todos sempre. Aleluia. Aplauda a Jesus essa manhã. Jesus fez por nós. O que Jesus fez por nós? O texto nos diz no versículo 6 que nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Além de nos amar, perdoar os nossos pecados, Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus. Aqueles que antes só serviam ao pecado, agora servem ao Deus que tudo pode. No Antigo Testamento,
Somente a nação de Israel tinha o direito e o privilégio do ofício sacerdotal. Somente uma vez por ano, no dia da expiação, no hebraico, no dia do Yom Kippur, uma festa anual, onde toda a nação de Israel tinha que fazer um jejum, do pôr do sol de um dia ao pôr do sol do outro, e no final da tarde, do dia de jejum, traziam à frente do templo ou do tabernáculo 2 cordeiros. Um cordeiro para Azazel, para o sacrifício. E ali, eles sorteavam entre eles. E o cordeiro que era para Azazel, chamado na nossa versão de um bode expiatório, ele era solto no deserto. E o cordeiro que era para sacrifício, o sumo sacerdote chegava e punha a mão sobre a cabeça daquele bode, e ali ele confessava todos os pecados dele e do povo, aquele bode. Ele degolava e pegava o seu sangue e entrava no Santo dos Santos com uma cerimônia chamada Miluim, onde ele pegava daquele sangue e molhava o lóbulo da orelha direita, a ponta do dedão direito e a ponta do dedão do pé direito, e ele entrava ali amarrado pela cintura no Santo dos Santos com o incensário, e ele aspergia sobre o propiciatório, recebendo o perdão dos pecados de toda a nação. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, a Bíblia nos diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso quer dizer que o eterno Elohim, ele disse assim: agora não será apenas a nação de Israel que será uma nação sacerdotal. A partir de agora, todos aqueles que creem em Jesus serão chamados sacerdotes. E Deus rasgou do alto a baixo. E Pedro diz que agora nós somos a geração dele, a nação santa, o povo de Deus. Agora você tem o privilégio, a alegria e a maravilhosa oportunidade de, dentro do seu quarto, dobrar os seus joelhos no chão e dirigir a sua oração ao Senhor, e Ele em Espírito te levar à sala do trono, onde você pode interceder, porque o papel do sacerdote é a intercessão. Agora todos nós podemos interceder, orar, apresentar para o Senhor sacrifícios espirituais agradáveis. Isso Jesus Cristo fez por nós. Agora nós não precisamos mais chegar para alguém e confessar o nosso pecado. Nós podemos confessar para Jesus. Agora nós podemos orar e Jesus nos ouvir e atender as nossas orações. Isso é alegria, isso é privilégio, isso só Jesus pode fazer. E ainda tem mais. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, Ele vai colocar a sua igreja numa posição governamental. Entenda isso, meu irmão. Crente que leva a vida espiritual na meia boca, empurrando com a barriga, de qualquer maneira, não terá posição de autoridade no reino de Deus. É por isso que Jesus diz sobre as coroas, sobre o galardão. O crente que é consagrado a Jesus,
O crente que ora, que jejua, que busca a influência do Espírito Santo, o crente que paga preço de oração, o crente que se consagra e se separa dessa terra, desse mundo, que não se deixa contaminar e nem se alimenta das bandejas dessa terra, o crente fiel receberá a coroa e posição de autoridade no reino de Deus. Não sou eu quem estou dizendo, é a palavra de Deus. E que você receba essa palavra de Jesus e seja consagrado a Jesus de tal maneira que quando Jesus voltar, Ele vai falar assim: servo bom e fiel, fostes fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Isso foi o que Jesus fez por nós. Agora, o que é que nós precisamos fazer para Jesus? O que é que eu e você podemos fazer por aquele que não precisa de nada, por aquele que é Deus, por aquele que está cheio da glória celestial? Jesus só quer uma coisa de nós. Jesus quer a adoração da sua igreja. Jesus quer que a sua igreja o adore. Jesus quer que a sua igreja faça como está escrito aqui no texto de Apocalipse. Declare que a Ele a glória e o poder para todo sempre. Então, o que é que nós vamos fazer nessa manhã? Nós vamos dar para Jesus a glória. Judas 25 diz: é o único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Amém no hebraico é um acróstico formado por 3 palavras: El Melech Neeman. El Melech Neeman, que quer dizer Deus, Rei, fiel, cumpridor das suas promessas. Quando nós adoramos a Jesus e declaramos amém, nós estamos falando assim: o Senhor é Rei, o Senhor é Deus, o Senhor é fiel e é aquele que cumpre a sua promessa na vida de todos aqueles que creem nele. Nós vamos adorar Jesus essa manhã. Fique de pé no seu lugar. Eu quero chamar o ministério de louvor no primeiro Igreja Batista. Meu irmão, minha irmã, nós vamos adorar Jesus. Amém, igreja? Amém. Nós vamos cantar. E nós vamos perguntar a Jesus toda a honra e toda a glória nessa manhã. Aleluia. Vamos cantar ao Senhor. Amém, irmão? Amém. Amém, povo de Deus? Amém.